Graças e paz abençoado. Reinando de vida, tudo bem com vocês? Conosco aqui tá maravilhoso nesse domingão, né? Dia 23 de maio de 2021. É uma satisfação muito grande, meus queridos e amados irmãos, estarmos juntos nesse vídeo, poder falar para vocês, através desse ministério Reconciliados em Graça. Eu peço que você curta o nosso trabalho lá no YouTube, que é Ministério Reconciliados em Graça, e você deixe lá o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Se inscreva e ative o sininho para receber novas mensagens, né? Quando a gente colocar uma mensagem nova, o YouTube te avisa. E você deixando o seu like, o YouTube divulga para outras pessoas. Tudo bem? Amados, esse vídeo ele vai ser curtinho, 20 minutos, 25 no máximo, tá? Fica até o final, não tira conclusão precipitada. Esse vídeo vai esclarecer muitas coisas para você, vai te ajudar bastante. Porque esse vídeo é para esclarecer a dúvida de um amado, de um abençoado. Ele me perguntou assim: bispo, eu queria que o senhor me ajudasse, porque no meu entendimento, todo mundo tem essa graça. Se está vivendo como o senhor ou não, mas todo mundo tem essa graça. Bem, é uma alegria muito grande estar sabendo que muitas pessoas estão alcançando o nosso trabalho e que estão fazendo pergunta e que estão deixando comentário, né? Isso para mim é muito importante, porque esse ministério, através desse ministério Reconciliados em Graça, é um ministério que o Senhor nos trouxe esse entendimento para levantarmos aqui, para ajudar os eleitos que estão espalhados, os filhos da livre, estão espalhados por todo mundo e muitas vezes debaixo de jugo de religiões ou de religioso que escraviza as pessoas ali. Isso é muito importante. Esse vídeo vai ser muito esclarecedor. Já declara a mente de Cristo iluminada em você, para você entender e tomar posse dessa liberdade dos filhos de Deus. Bem, isso que você chama de graça, meu querido, muitas pessoas chamam de carisma. Uma pessoa carismática, ela tem eloquência no falar, ela conquista, ela faz amizade com facilidade. Poderemos chamar de graça? Não é proibido, né? Não é proibido chamar. Mas trazendo aqui o fato que nós estamos aqui para esclarecer, isso não tem nada a ver com a graça que eu vivo e que milhões de pessoas vivem em todo o mundo hoje e prega. Nós pregamos um evangelho, o evangelho da nova aliança. A nova aliança se chama graça e ela tem um evangelho que esclarece as coisas para que nós vivemos por ela. Bem, para trazer a teu entendimento e fazer vocês entenderem muito melhor, eu quero levar vocês um pouco lá no velho pacto, na velha aliança, na aliança de Moisés. Um anjo veio, Deus mandou um anjo, o Eterno mandou um anjo, entregar a Moisés a aliança, aquelas tábuas de pedra, escrita ali pelo dedo de Deus, e para as pessoas se reger por ela, andar por ela, se dirigir por ela, se submeter a ela, obedecer a ela. Isso se chama Lei de Moisés. Só que isso, Jesus de Nazaré foi para a cruz e ele cumpriu a lei de Moisés. Ele cumpriu, ele cancelou, ele riscou, certo? Ele tirou do nosso meio a lei. Ela ficou na cruz. Espiritualmente, depois da cruz, ela não tinha nenhum valor mais. Mas fisicamente, o templo ainda estava de pé em Jerusalém. Os sacerdotes ainda faziam sacrifício, ainda exercia essa função de sacerdócio. Fisicamente, lá em Hebreu nos conta que não passava de comida e bebida, era apenas obração, coisas físicas, não tinha mais nenhum valor espiritual, mas o templo estava de pé e o templo era o maior símbolo da lei de Moisés. Mas lembra que Jesus de Nazaré, nos dias que esteve aqui com os seus discípulos, ele disse aos seus discípulos, quando entraram lá no templo um dia, você lembra disso? Que o discípulo ficaram admirado com aquela estrutura. E ele disse assim: olha, isso não vai ficar pedra sobre pedra que não venha abaixo, que não seja derrubada. Foi uma profecia de Jesus de Nazaré e precisava cumprir. Uma outra feita, ele disse para os seus discípulos: vocês não percorrerão as ruas de Jerusalém sem que veja vir o Filho do Homem na glória do seu Pai com os seus anjos, vem fazer justiça para Israel. E eu darei a cada um segundo as suas obras. Você sabe disso. Então, vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos, no capítulo de número 20 e no versículo 20 e 22 de Atos dos Apóstolos, que diz assim, ó:
Mas nada faço questão, mas de nada faço questão. O apóstolo Paulo escrevendo: nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira para o ministério que recebi do Senhor, para que dê testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, a graça de Deus, vamos lembrar aqui de novo. Deus entregou a Moisés um pacto, que ele mesmo, na pessoa de Jesus de Nazaré, cumpriu isso lá na cruz. E ele entregou para o apóstolo Paulo, no terceiro céu, um outro pacto. Então, esse novo pacto que ele entregou para o apóstolo Paulo chama-se de graça. O pacto de Moisés era lei e o pacto de Paulo, graça. A aliança de Moisés era lei e a nova aliança que ele entregou a Paulo no terceiro céu chama-se graça. E essa graça tem um evangelho, como ele diz aqui, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Deus tem uma nova aliança chamada graça, e essa graça tem um evangelho. E o evangelho saca quem nós somos. Ele diz quem tu és. Ele é um evangelho educacional, educativo, porque a graça é um pacto sem ordenância, não tem ordenância. Por isso, educacional, educativo. Ele nos educa como nos dirigir por essas epístolas que vai de Romanos a Hebreu. Esse é o evangelho que está escrito nas 14 epístolas. O evangelho de Moisés, o pacto de Moisés estava em tábua de pedra e o novo pacto está escrito aqui, de Romanos a Hebreus. Mas vamos ler aqui Hebreus, para a gente entender um pouco aqui, Hebreus. Vamos ler Hebreu, no capítulo de número 8 de Hebreu, o versículo é o 10 e o 11. O versículo 10 mesmo, mas talvez leamos o 11. Olha, Hebreus 8, 10 diz assim, porque esta é a aliança que depois daqueles dias, depois de que dia? Do juízo, depois dos dias da cruz. Certo? Depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis e os meus ensinamentos em seu coração, e as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, essa está escrito na palavra, sim, porque registrou, para que a gente pudesse entender o que é. Mas essas leis, ele não quer escrever em tábua de pedra. Ele quer escrever nas tábuas do teu coração, que é a tua mente. Eu escreverei na mente de vocês, no coração de vocês. Que o coração, quando a palavra fala coração, amados, quando a Bíblia fala coração, ela está falando de mente. Quando o médico fala de coração, está falando de órgão. O doutor, você está com problema no coração, então é esse órgão que bate sangue. Quando o Eterno fala pela palavra em coração, é isso aqui, Porque o Senhor tem coração, não tem? Não entristeça. Davi era um homem segundo o coração de Deus, então ele tem um coração, mas só que ele não tem isso aqui, né? Então o coração espiritual, vamos dizer assim, é a tua mente, é a nossa mente. E é aí que ele quer escrever as leis dele, imprimir sobre o teu coração. Olha o que diz aqui. Vamos no versículo de número 11 agora. A gente leu o 10, vamos ler o 11. Diz assim no 11, e não ensinará cada um a seu próximo, não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Então, nessa nova aliança, na antiga aliança, abençoados, na antiga aliança, somente os sacerdotes conheciam o Senhor. Somente eles tinham o direito de conhecer o Senhor. Mas nessa nova aliança, todos me conhecerão, diz ele, do maior ao menor. E eu pergunto, você conhece ele? Você não conhece ele porque você está vivendo ainda, abençoado, a velha aliança. É isso que eles pregam para você. Alimento que se venceu há 2000 anos, vencido. Mas vamos lá, a dúvida para tirar é essa. Aí eu quero ler para
consolidar, eu quero ler aqui no livro de Gálatas, na igreja da Galácia, no capítulo 2, no versículo 8 e o 9. O 8 diz assim, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim para o apostolado dos gentios, ou da incircuncisão. Muito bem. Aí Paulo está dizendo, aquele que operou em Pedro para o ministério da circuncisão, operou também em mim para o ministério da incircuncisão. Vamos chamar aqui, depois nós vamos ler o versículo 9. Vamos imaginar que a lei de Moisés também fosse um tipo de evangelho. Vamos imaginar isso. Não está escrito não, mas a gente pode conjecturar. Vamos imaginar que também fosse um evangelho. Vamos imaginar. Ele era o evangelho da circuncisão. E a nova aliança, o novo pacto, depois da cruz, o evangelho da incircuncisão. Então a gente tem aqui dois evangelhos. Agora sim, vamos ler o 9, o versículo 9, que diz assim: e conhecendo Tiago, Ceifa, que quer dizer Pedro, viu? Tiago, Pedro e João, que eram considerados as colunas, a graça que havia me sido dada, deram-nos as destas da comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio e eles a circuncisão. Então, olha, presta atenção, abençoado. Paulo levou Barnabé e foi conversar, vamos dizer, ministerialmente com Pedro. Quando chega lá, na casa ou no escritório de Pedro, sei lá, estava Tiago e João lá, estava com ele, porque eram os três que sobrou depois da cruz. Depois da cruz não se fala mais nos outros, só se fala nesses três, foram os três que sobrou. Olha só, abençoado. Quando ele chegou lá, Paulo começou a falar com eles, conversar com eles, sobre o novo pacto, a nova aliança, como deveria se reger, como deveria se comportar, o que seria importante para viver dali para frente, esquecer o passado e viver dali para frente. E eles conhecendo essa graça, olha, também eles falam que ele tem uma graça, tá vendo? Mas essa graça de pregar o evangelho da graça, entendeu? Ou esse carisma de pregar o evangelho da graça. Quando eles viram que a graça que tinha sido dada para eles, deram a destra da comunhão, ou seja, apertaram as mãos. Foram amigáveis. Aí, Paulo mais Barnabé foram para a incircuncisão, para o gentil, e Pedro, Tiago e João para a circuncisão, para os judeus. Porque o evangelho da circuncisão é pregado para os judeus e somente para os judeus. Era pregado, agora não tem mais diferença, né? Não tem mais diferença. Mas o porquê era importante o Pedro, Tiago e João ir pregar para os judeus? Abençoado. No ano 70, Deus ia fazer juízo sobre Israel. Ia retribuir segundo as suas obras. Porque o templo ainda estava de pé, como eu falei antes. E o templo de pé, abençoado, era o maior símbolo da lei. Os pactos ali estavam se cruzando. As pessoas eram um pouco confusas com isso. Mas Paulo tinha recebido no terceiro céu a nova aliança, o novo pacto. Ele estava seguro disso. Ele disse, o evangelho que eu prego não aprendi de homem nenhum. Eu ouvi de Jesus Cristo no terceiro céu. A pregação de Jesus Cristo. Então, Cristo pregou para ele no terceiro céu, entregou esse pacto para ele. E ele tinha essa responsabilidade de pregar esse evangelho. Então, no ano 70, ele tinha o dever, Pedro, Tiago e João, de pregar para os judeus. Porque no ano 70, a grande tribulação ia acontecer, como aconteceu. O general Tito sitiou Jerusalém, o templo foi abaixo, a profecia de Jesus foi cumprida. Ele voltou no ano 70, não fisicamente, abençoado. Se a gente ler aqui, João, livro histórico de João, aquele que batizou Jesus de Nazaré,
Lucas, João, né? A gente lê aqui, João 16, versículo 10, 16, 10, se não me falha a memória, vamos ver aqui, 16, 10. 16, 10. Tem uma coisa aqui que Jesus falou. E só que as religiões não mostram isso para você, porque ele não quer que você entenda. Não quer que você seja liberto. 16:10 diz assim: da justiça, porque vós não, eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Amados, não fica esperando Jesus de Nazaré voltar, porque você não vai mais ver Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais. É como o corpo de Moisés. Procuraram, acharam? Jesus de Nazaré, ele veio cumprir uma missão e agora ele não existe mais. Agora é Cristo. Cristo não tem uma forma física. Cristo é o eterno, que estava em Jesus de Nazaré. Ele mesmo veio. Entende isso, abençoado? Ele mesmo veio cumprir, consertar o erro que lá no jardim foi cometido. Ele veio e ele mesmo fez na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais. Ele diz: eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Não esteja olhando para o céu. Jesus, tudo que vai acontecer por aí diz que Jesus está voltando. Se chover forte, tá Jesus. Se vai relampear, tá vendo? Se vê uma doença, é Jesus que está voltando. Se vê um vírus, é Jesus que está voltando. Olha, se vê uma besta preta, é Jesus que está voltando. Tudo no mundo é assim, é motivo para eles pregar esse horror, esse medo. Ele diz: vocês não me verão mais. Não pense que você vai ver ele. Quando você chegar no céu, você vai ver Jesus de Nazaré. Você não vai ver Jesus de Nazaré mais. Ele simplesmente ele não existe mais. Aquele corpo foi desfeito. Aquele corpo não existe mais. O que existe é o que estava dentro de Jesus de Nazaré, que é Cristo, o eterno, que viverá para sempre. Que ele é eterno. Ele não acaba, como você é um espírito que também não acaba. Compreende isso? Então, era preciso eles pregar para os judeus, porque quem cresce e ali fosse batizado ali, seria salvo. Salvo de quê, abençoado? Salvo da tribulação do ano 70. Ele estava aí por volta de 58, 60. Faltavam talvez uns 10 anos para acontecer isso. E eles tinham que pregar, porque quem cresce ou dormia no Senhor, ou então era transportado, transladado, que nem Enoque, que nem Elia, foi tirado de um lugar para outro para não ver a morte. Mas ele seria salvo da grande tribulação. Daí a necessidade de Pedro, Tiago e João pregar a circuncisão para o judeu. E Paulo foi para o gentio pregar a incircuncisão. Abençoado, no ano 70 se cumpriu tudo. Então, o evangelho da circuncisão, que a gente chamou de evangelho aqui, lembra? Eu não estou dizendo que é o evangelho, não. A gente está imaginando e dando o nome, tá? Da circuncisão. Então, quando se cumpriu as profecias, esse evangelho da circuncisão está morto, abençoado. Não vale mais nada. Ele não vale mais de nada. Porque aí os sacerdócios acabaram, o tempo foi abaixo, e a velha aliança, o velho pacto foi tirado definitivamente. E implantado o novo, a nova aliança, o pacto da graça, o evangelho da graça de Deus. Certo? E esse evangelho antes da cruz está morto, abençoado. Não tem mais valor nenhum. Abençoado, quando você se batiza ou você batiza alguém nas águas, isso não tem nenhum valor espiritual. Quando você faz voto, faz sacrifício, faz jejum, para Deus isso não tem nenhum valor, abençoado. Isso é apenas carnalidade, viver em carne. Você compreende isso? Porque no evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da graça, Deus não vai mais te abençoar, abençoado. Aí eu não vou ficar mais lendo aqui, mas Efésios 1:3, ele já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo você já é abençoado. Então, eu não disse que estava escrito para a gente se reger? As pessoas falam: Deus te abençoe, e nós não usamos dizer isso mais, porque nós não pisamos o sangue da aliança. Ele já nos abençoou, então tu és um abençoado, tu já és um abençoado, tu precisa ser educado como corrigir, como te conduzir daqui para frente, mas tu já és abençoado. Isso que eles chamam de bênção, Deus deu uma bênção que foi um carro, Deus deu uma bênção que foi um casamento, isso é carne, abençoado, isso é coisa de carne.
Bênção é espiritual. Tu já tem todas as bênçãos de ter teu carro, de ter tua casa, de ter tua saúde, mas é preciso não ninguém orar por você, mas para que você entenda que tudo Deus já te deu, está aqui, ó. É como uma senha. Você tenta entrar no e-mail, não entra, mas você descobre a senha, você entra. É como uma senha, está fechado para você, está obscuro para você. Os olhos do seu entendimento não enxergam. Então você não sabe a senha. Eu estou dizendo assim, né? Como uma senha. Você não compreende. Porque o véu está posto no coração, na mente, quando é lido Moisés. Mas quando você se converte a Cristo, o véu é tirado e você enxerga claramente, abençoado. Mais uma vez, só lembrando, né? Que aquela graça que o irmão falou não tem nada a ver com a nova aliança. É uma carisma aquilo. A nova aliança é regra. Lá, você aqui já é abençoado. O próprio Efésios 1,4 diz que ele vos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fossem santos, irrepreensíveis em amor diante dele. No 5, que predestinou para a adoção de filho, segundo o beneplácito da sua vontade. O mesmo Efésios 2,8 é pela graça que sois salvos. 9, não é por obra, abençoado, não é por obra. Romano diz que nós cremos num Deus que justifica pela fé, sem as obras da lei, abençoado. Aqui não tem obra. A obra aqui é você crer e confessar. Esse pacto não é de obra, esse pacto é de crer e confessar. Se tu crê com o teu coração e com a tua boca tu declarares, o anjo que está aqui para te servir, executa o que tu está declarando e crendo, abençoado. Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que ele sacrificou a vida dele lá no Calvário para apresentar a si mesmo, aos olhos dele, tu és uma igreja perfeita. Deixa eu ler aqui. Esse daqui eu quero ler. Efésios, no capítulo 5, no versículo 27. Eu quero ler isso aqui. Efésios 5, 27. Você também pode ler. Olha aqui, 5, 27 diz assim, ó. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa. A igreja é você. A igreja não é aquele templo lá, aquele nome na parede. Aquilo não é igreja. Aquilo é uma empresa. Aquilo é uma empresa com CNPJ. Que não tem nada de igreja. Igreja somos nós. Ele morreu por você e por mim. Ele não morreu pelaquela parede de barro lá, não. Aí diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Abençoado, tu és uma igreja santa e irrepreensível. Tu não tem nenhuma mancha aos olhos dele. Fez uma obra tão gloriosa que te aperfeiçoou. Tu és perfeito. Tu és um espírito justo e feito perfeito. Não a tua carne. A carne para nada aproveita. Um dia tu vai sair dessa carne e tu és semelhante a ele, igual a ele. Compreende isso, abençoado? Então isso é o evangelho da graça, não o da lei. O da lei está morto, abençoado. O da lei não vale mais nada. O da lei era para carne, tudo lá é para carne. Batismo, dá banho no Espírito, mergulha no Espírito é para carne. A chamada ceia, a Páscoa é para carne. Os votos, o jejum, os sacrifícios, tudo é para carne, abençoado. Aqui é o ministério do Espírito. Tu és perfeito. Tu és justo e tu és perfeito. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. No 1 diz assim, uma pergunta. Continuaremos pecando para que a graça abunde ainda mais? Aí o 2 responde, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Como poderemos pecar se estamos mortos ao pecado? Abençoado, no evangelho da circuncisão, tu estava morto ao pecado. Tu não, eles lá. A humanidade estava morta nos pecados antes da cruz. Mortas nos seus deleites e pecado. Depois da cruz, mortos ao pecado. Tu não podes pecar. Deus não deixou opção para homem pecar. Agora isso não te dá o direito de fazer coisas erradas. Erro é simplesmente erro, não é pecado. Para esclarecer isso aqui melhor, digamos que você mora numa avenida e próximo à sua casa tinha uma barreira eletrônica, aquele negócio chamado radar, e era 50 km por hora. Você passava a 50 km, você passasse 55 km, você cometia uma infração, porque existia um radar, existia uma lei, e você pagava um preço por isso. Aí passou, mudou de governo, mudou de prefeito e foi tirado aquele radar.
Se eu passar lá agora a 60 quilômetros, eu cometi uma infração? Não. Não tem mais lei, não tem mais radar, não tem mais pecado. Entende isso? Agora, eu fiz uma coisa errada, porque eu posso atropelar alguém, porque a velocidade da via seria 50, mas porque não tem radar eu passei a 60, mas eu não cometi infração, eu não cometi um pecado, porque não tem mais o radar, não tem mais a lei. Agora eu fiz uma coisa errada, eu poderia atropelar uma pessoa, e aí eu ia pagar caro. Voltando para as coisas espirituais, você não tem pecado, mas se você faz a vontade da carne, essa mesma carne amanhã vai te envergonhar. Essa mesma carne que tá te levando a fazer uma coisa errada, amanhã ela vai te envergonhar, porque está escrito que não tem nada coberto que não venha a ser revelado. Você compreende isso? Semeia na carne e colhe da carne o quê? A corrupção, abençoado. Você faz coisa errada, vai para cadeia, passa 20 anos preso. Grande coisa você fez. Mas você está pagando. Você está pagando não, você está colhendo o que você plantou. Então o Evangelho da Graça saca quem tu és. Tu és um Deus num vaso de barro. Paulo chama de tesouro em vaso de barro. Tu és um tesouro em vaso de barro. Então tu aprende que tu és uma coisa e teu corpo é outra, contrária a tu e a lei de Deus. Não pode ser sujeito à lei de Deus. E nem poderia ser, porque ele fez desse jeito. Então a tua carne e a minha carne está pronta para todos os dias nos ferrar. Diz que pela manhã ela diz assim: será se eu posso ter alguma coisa hoje para eu te ferrar hoje? Para eu te entristecer? Para eu ver tu se lamentando, reclamando da vida? Mas eu sei quem ela é. Fala: olha, fica quieta, porque esse é o meu melhor dia. Hoje é o meu melhor dia. Papai, te louvo porque tu me deste o melhor dia para me viver. Então eu me declaro sano, me declaro jovem, me declaro robusto, uma energia enorme. Eu me declaro que hoje eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. Esse é o meu melhor dia. Então a carne, ó, baixa a cabeça, fica aí de cabeça baixa, porque você só vai me levar nos locais que eu preciso ir. Porque ela é o meu veículo. Como é que eu ia andar se eu não tivesse essas pernas aqui? Entende isso? Compreende? Então, abençoado, amo muito vocês em Cristo. Que as paz, a gente se vê num outro vídeo, numa outra oportunidade. Acredito que eu pude ajudar esse abençoado e também você que vai ver esse vídeo. Mais uma vez, graça e paz.